A conversa agora é sobre horta escolar. Horta na escola é a coisa mais legal do mundo e eu quero contribuir com a minha experiência de 10 anos, trabalhando em horta comunitária. Então eu tenho 13 sugestões. A primeira sugestão: se perguntar, a escola se perguntar, as pessoas envolvidas no projeto dessa horta se perguntarem: para que a gente vai fazer essa horta? Qual é o objetivo dessa horta? Como essa horta vai se integrar com os espaços da escola e com as outras atividades pedagógicas e não pedagógicas da escola? Eu não tenho aqui nesse vídeo uma receitinha passo a passo para fazer uma horta em escola ou em qualquer outro lugar, porque eu acredito que cada horta é um universo totalmente diferente do outro e cada horta vai encontrar os seus caminhos. Então, ninguém de fora vai conseguir chegar e dizer o que vocês têm que fazer ou o que vocês não têm que fazer. Mas eu acredito que o projeto vai andar muito bem se ele começar com a resposta a essas duas perguntas. Segunda dica: começar fazendo. Porque na prática a teoria é outra. E quando a gente está falando de horta, isso vale muito mais. Ficar lá desenhando, pensando, planejando, nós vamos plantar aqui, nós vamos fazer aquilo, nós vamos plantar isso, nós vamos fazer aquilo. A hora que a coisa vai para a terra, na verdade quem manda na horta são as plantas, elas fazem o que elas querem. Eu aqui, tanto na minha casa quanto na Horta das Corujas, tento aprender com as plantas e entrar num diálogo com elas e entender qual que é a vontade da terra e da natureza. Então o importante é definir o espaço. Definir o espaço, começa como for que a mágica vai acontecer. Terceira sugestão: começar o processo de aprendizagem pelos adultos. É muito gostoso trabalhar com criança em horta, as crianças aprendem rápido, elas se fascinam. Agora, se os adultos não têm vivência no assunto, nunca experimentaram, às vezes não se sentem confortáveis no ambiente da horta, complica muito, né? Plantar numa horta é uma prática, como um exercício, como uma arte, como tocar um instrumento, a gente aprende fazendo, né? Seria muito estranho um professor de natação que não sabe nadar, né? Ou um professor de inglês que não fala nenhuma palavra de inglês. Então, na horta também, os adultos que vão conduzir o processo, é importante que eles tenham alguma vivência nisso. E que tudo bem todo mundo aprender junto, não precisa ser alguém com PhD em horta, um agrônomo, mas alguém que realmente vai mergulhar na experiência. E aí vão começar a surgir dentro da instituição escolar aqueles que são os guardiões. Quem é guardião de uma horta? É meio pai e mãe da horta, né? Aquela pessoa que se apaixona por aquele projeto, aquela pessoa que pessoas que priorizam aquele projeto e que passam a ser lideranças naturais. Em escola é muito comum que isso aconteça com as pessoas que estão mais embaixo, né, de uma hierarquia de poder ou de conhecimento acadêmico. Então é muito comum que um funcionário da escola, uma merendeira, uma faxineira, um porteiro, que inclusive são pessoas que às vezes trazem uma bagagem camponesa de vida, que nasceram no campo, que às vezes não tem muita instrução, né? Não tem muita escolaridade formal, mas que são PhD nas leis e nas maravilhas da natureza. Essas pessoas tendo aparecido, porque elas brotam do chão quando começam uma horta, elas precisam ser respeitadas, né? E a divisão de trabalho entre quem planeja e quem executa, o ideal numa horta é que não exista,
porque o que mais tem nesse mundo é gente que nunca plantou nada, dando palpite em como o outro deve plantar as coisas, e isso não é legal. Então, que esses guardiões sejam reverenciados, respeitados e tenham liberdade para criar e conduzir o processo da horta. Quinta dica: deixar as crianças brincarem. Brincar na natureza talvez seja a tarefa mais importante da infância, né? Não transformar a horta num projeto quadradinho, cheio de ordens, de limites, de horários, chamar a criança para trabalhar duro. Não precisa disso, né? A aprendizagem vai acontecer através da brincadeira. Então, as crianças vão inventar a própria brincadeira. Hoje em dia, nas cidades, é muito raro que as crianças possam estar em contato com a natureza. Então, deixa ver o que vai surgir a partir da presença das crianças na horta e trabalhar a partir do desejo das crianças. Né? Não vou nem dar sugestão aqui, eu tenho muita coisa que eu estou pensando, mas nem vou dar sugestão, para deixar em aberto, né? Então, o espaço da horta surgiu, a horta nem precisa estar pronta, terminada, inaugurada. Deixa as crianças frequentarem e participarem da criação desse espaço através do universo lúdico, ilimitado e maravilhoso que existe dentro das crianças. E quando eu falo deixar brincar, é deixar brincar mesmo, é ter a paciência de ver o que emerge, tentar não direcionar demais, né? E eu tô falando, tem coisas legais de fazer em horta, que é fazer plaquinha, construir coisas, mas precisa tomar o cuidado para não desviar da natureza, né? Fazer coisas com sucata, que muitas vezes eu acho até questionável, né? Ficar usando muito plástico, ou ficar pintando coisas, muitas vezes afasta do contato com a natureza de verdade. O que é a natureza de verdade? É a planta, a terra, a minhoca. Então, procurar limpar essa experiência, procurar deixar que a criança entre em contato com os elementos naturais. E aí, vamos para a sexta dica. Onde for possível, quebrar o concreto. Quebra o concreto, né? A gente precisa do solo vivo. Eu já fui convidada para ir dar palpite em escola algumas vezes, e aí você passa pela escola, que é um espaço enorme, né? Muito concreto, onde tem verde, é um gramado pisado, e aí a pessoa chega numa parede e fala: a gente quer fazer uma horta de garrafa PET aqui na parede, né? Então, a horta não chega a ocupar o espaço da escola, e garrafa PET não é um suporte legal para plantar, fora que é muito pequeno. Bom mesmo é plantar no chão, onde for possível, quebrar o concreto, trazer de volta o solo e plantar no chão. Por favor, façam isso. Tem outras vantagens que vão acontecer. A escola vai ficar mais fresca, a escola vai absorver mais água, isso vai contribuir para reduzir as enchentes. A escola vai ficar mais silenciosa, porque as plantas e a terra não reverberam o som tanto quanto os ladrilhos e o concreto do chão. A maneira de circular na escola vai ser diferente, porque nesses espaços quadrados e totalmente pavimentados é aquela correria, não sei o que lá. Quando a gente tem terra, quando a gente tem caminhos que são curvos, quando a gente tem planta, a nossa maneira de interagir, de caminhar no espaço é diferente. Então isso vai trazer um ambiente de paz para a escola. 7. Plantar flor. Plantar planta alimentícia não convencional, né?
Muitas pessoas, inclusive eu, quando fui começar a minha horta, eu imaginava alface, tomate e cenoura, que são plantas super difíceis de plantar, e eu imaginava isso porque é a coisa mais comum do supermercado. Agora, tem muito mais valor numa horta aquelas plantas que não existem no comércio, que as pessoas, que muitas são muito deliciosas, nutritivas, as famosas punk, e que só o único jeito de ter acesso é por meio dessas hortas, porque elas não existem no supermercado nem na feira comum, né? Flor é super importante para atrair a microfauna, né? Existem as abelhas nativas sem ferrão, é legal fazer associação aí da escola. Tem, por exemplo, tem um grupo maravilhoso que chama SOS Abelhas Sem Ferrão, e integrar, elas não oferecem perigo nenhum, né? Começar a aprender a lidar com as lagartas, até mesmo com as vespas. Depois posso fazer um vídeo só sobre vespa, tá? Mas se você tem medo de vespa, me pergunta, que dá para conviver numa boa se elas fizerem a casinha delas bem longe. Vespa não gosta de atacar, é só se a pessoa, por um acidente, derrubar a casa, né? Mas elas estão o tempo todo ali na horta e quem não sabe reconhecer, nem reconhece, né? As lagartas viram borboletas e isso é a coisa mais linda de se acompanhar numa escola. Acolher muito bem esses tipos todos de vida que vão aparecer. 8. Observar o que a terra quer produzir. Em cada horta que existe nesse mundo, tem algumas coisas que nascem meio sozinhas e são muito abundantes. Mistérios da natureza. Então, o que vai ter na horta é muito menos decidido numa reunião com papel e lápis ou com planilha Excel do que observando aquilo que está indo bem e que é maravilhoso. E muitas vezes vocês vão receber mudas, vão receber sementes, vão experimentando. A gente experimenta plantar um monte de coisas. Algumas não vingam, outras vão mais ou menos e outras se tornam super abundantes. Então é observar e acolher isso que a terra está trazendo. 9. Compostar. Eu acho que inclusive a horta deve começar pela compostagem, porque um monte de coisa vai começar a nascer sozinha do composto, né? Quando a gente coloca composto num canto, a horta já começa a aparecer sozinha, porque vem muitas sementes no composto. Isso é um processo de educação ambiental incrível, é uma ação de redução de resíduos e de regeneração do solo importantíssima para ser feita dentro de uma escola. É muito pedagógico, porque existem milhões de interações entre a compostagem e o conteúdo pedagógico de várias etapas aí do ensino, né? E não faz nenhum sentido ficar jogando fora todo o resíduo orgânico, né? Restos da alimentação escolar, cascas, talos, essas coisas, gerando um monte de lixo e ficar eternamente amarrado à necessidade de ir comprar terra. A gente não compra a terra quando a gente faz uma horta, a gente produz a terra. E aí eu estou falando não só do resíduo úmido, que é esse que vem da lanchonete, né, do restaurante escolar, como também as folhas, gravetos, troncos de madeira, tudo que é da natureza precisa ficar dentro da escola. E a combinação entre o resíduo úmido e o resíduo seco, ela é ideal para compostagem. Não vou mergulhar nesse assunto aqui, tem outros vídeos no canal que falam sobre isso, tem muito material na internet sobre compostagem, mas eu não consigo imaginar que uma horta escolar tenha sentido sem fazer compostagem e sem determinar que acabou o lixo verde. Toda folha seca que cai no chão, toda poda de jardim vai ser aproveitada. 10ª sugestão: prestar muita atenção e ser criterioso e criteriosa no reaproveitamento de materiais. Eu não gosto nem de plástico, nem de pneu em horta. Pneu, aliás, devia ser proibido, devia ter uma lei proibindo. Pneu
é cheio de ingredientes tóxicos, de metal pesado. Isso aí vai sendo liberado na terra. Isso não, lugar de pneu não é na terra. Quando, há muito tempo atrás, eu não sabia disso, cheguei a plantar em horta comunitária dentro de pneu, descobri inclusive que as plantas odeiam. O pneu tem um formato que aprisiona a raiz. Pneu não, pneu de jeito nenhum. Plástico também sou contra. Plástico não é um suporte adequado, principalmente plástico pequeno de garrafa PET. Ninguém vai resolver o problema do lixo plástico no mundo plantando, porque garrafa PET na verdade nem é reciclável. Toda garrafa PET que existe aí foi tirada do petróleo virgem. Uma garrafa PET nunca vira garrafa PET, e a gente, achando que está resolvendo o problema do lixo, na verdade a gente deixa de enxergar a real solução disso, que é a gente reduzir drasticamente a produção de plástico até que ela termine mesmo, porque a poluição plástica no mundo é muito grave e tem outros vídeos no canal falando disso. Materiais que podem e devem ser aproveitados para estruturar canteiros e são ótimos: troncos de madeira, pedras. Se vocês forem construir canteiros de concreto, tudo bem, mas pense em aproveitar o que é da própria natureza. As plantas ficam muito felizes, são materiais mais fresquinhos, e evitar verniz, tinta tóxica, né? Essa sucataiada toda manda para reciclagem. A horta é um espaço da natureza com materiais da natureza. 11ª dica: promover trocas de sementes e mudas, porque as hortas felizes são as hortas que têm conexão e correspondência com outras hortas. Então pode ser que famílias de alunos, famílias de educadores, de funcionários da escola tenham hortas em outros lugares, e que a troca, né, de sementes, mudas, ela aconteça tanto da maneira formal como informal. A horta vai começar a produzir mudas de coisas que podem ser levadas para a casa das pessoas e vice-versa. Alguém que tem uma horta no quintal ou participa de uma horta comunitária, ou tem um sítio e está com abundância de sementes e mudas de algumas coisas, pode trazer para a escola, e isso é enriquecedor para todo mundo, fortalece a horta da escola e fortalece essas outras hortas também. Dica 12. Abrir as portas da escola para a comunidade. Receber pessoas nessa horta, fazer encontros, a horta da escola se tornar um espaço acolhedor para as famílias dos alunos, para a comunidade do entorno, criar eventos na horta que sejam comunitários. Uma horta fica mais feliz com eventos menores, né? 500 pessoas ao mesmo tempo atrapalha, mas eventos mais focados, encontros de poucas pessoas, temáticos, podem enriquecer muito esse projeto, né, e contribuir com a educação ambiental e nutricional de outras pessoas, né, e vice-versa, a horta ir se enriquecendo com as visões, experiências e palpites de quem está fora. E eu vou terminar 13ª sugestão: aprender com os agricultores. Os agricultores na nossa sociedade, em geral, estão entre as pessoas que menos tiveram acesso à educação formal. Mas eles têm um conhecimento ancestral maravilhoso. E eu sou uma agricultora amadora. Estou aqui dando os meus palpitinhos e me sinto ainda mais ou menos iniciante nessa arte e ciência de produzir alimentos. Agora a gente tem pessoas preciosas na nossa sociedade que muitas vezes pouco são ouvidas.
Então, convidar principalmente os pequenos agricultores familiares, agricultoras e agricultores urbanos, agroecológicos, para ir lá na horta, contar as experiências deles e darem uns palpitinhos. Quando a gente se envolve numa horta, a gente passa a entender melhor o ponto de vista do agricultor e passa a conseguir ouvir melhor aquilo que eles têm para contribuir com a nossa sociedade como um todo. Então, eu acho que vai ser incrível convidar agricultores profissionais para conversar na escola e quem sabe, né, a escola se associa com pequenos agricultores que em geral são muito fragilizados e começa a adquirir alimentos fresquinhos direto da mão de quem plantou. Então essas foram as 13 sugestões para hortas escolares. Quero muito saber como é que estão os projetos das hortas em escolas por aí. Me conta. Em breve a gente pode fazer outro vídeo, né? Só para conversar e comentar sobre as boas experiências de hortas escolares. Até mais!